Fala galera do Esportes na América, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, né? E hoje eu trago para vocês uma entrevista muito especial com um cara bacana, um pitcher que já jogou aí pela seleção brasileira, já jogou por vários times do mundo e que vai, né, nos conceder uma entrevista muito legal, que é o Thiago da Silva, né? Fala aí, Thiagão, como é que tá, beleza? Oi, muito boa tarde. É um prazer estar com vocês. Bacana, é uma honra, né, da gente tá te entrevistando, né, aqui conversando contigo para contar um pouco da sua história, do nosso público brasileiro que gosta de esportes americanos e gosta também de beisebol, principalmente que gosta de beisebol, saber mais um pouco, né, de um jogador que saiu daqui das nossas terras para jogar profissionalmente, que é algo muito raro, né, para jogar profissionalmente no mundo e escrever uma história legal do beisebol brasileiro mundo afora, né? Conte-nos um pouco aí da sua trajetória dentro do beisebol, como que isso se iniciou, por onde que você passou. Conta um pouco aí pra gente da sua história. Então, mais ou menos, vou resumir um pouquinho, porque tem muitos anos aí no meio aí. Meu começo foi em Suzano. Comecei em Suzano, tinha uma escolinha de beisebol lá, que tinha uns treinadores cubanos, e comecei ali. E gostei bastante do beisebol. Tanto é que meu pai era treinador de futebol, só que daí tinha essa escolinha aí para eu participar de um esporte diferente. Ele me colocou lá com meu primo. E gostei muito e treinava todo dia. E aí surgiu a primeira seleção brasileira, né, que foi com 10 anos, que a gente foi para Peru, para Lima. Conseguimos o campeonato lá, jogando a final contra o anfitrião, que era o Peru, um jogo muito emocionante. E aí foi meu primeiro campeonato com 10 anos, campeonato sul-americano. E aí fui continuando, né? Fui continuando no Brasil. É, Cada 2 anos fui pegando seleções e fui conhecendo o beisebol de outros países, culturas de outros países. E com 16 anos, 17 anos, eu acho, que era pré-júnior, a gente veio com uma outra seleção, com a seleção brasileira, disputar o Pan-Americano, aqui no México. E conseguimos o campeonato Pan-Americano aqui em cima da Venezuela, que era a super favorita. E depois de aí, me começaram a ver com outros olhos, né? Que já tinha da idade de 15, 16 anos, e é nessa faixa que os olheiros começam a olhar os jogadores, firmar os jogadores, né, profissionalmente. De 16 a 19 anos, 20 anos. Tive a oportunidade de ir na academia de beisebol do Yakult, que, que está localizada em Ibiúna. Fiquei ali 2 anos, fazendo testes para vários olheiros de times dos Estados Unidos, times do Japão, e, e surgiu uma outra oportunidade, que era com Orlando Santana, um cubano, que me deu a possibilidade de jogar fora do país, né? Porque meu sonho praticamente era jogar o beisebol profissionalmente, mas fora do país. Não era como muitos sonham jogar na Major League, não. Eu queria jogar profissionalmente fora do país e tô muito realizado disso. E quando eu tinha 18 anos, surgiu a oportunidade de 2004, lembro. Surgiu a oportunidade de fazer um teste no Japão. Daí não deu certo, só que o agente lá que me guiou lá no Japão lá, ele tinha o irmão dele que era técnico em Taiwan, que era o time do Kleber Ojima, Makoto Cobras, e me mandou para lá por um mês. E assim começou minha carreira
com 18 anos, carreira profissional, né? Para mim foi meio que impactante, né? Porque sair do Brasil, que joga só de vez em quando de fim de semana e tal, e jogar numa liga que jogava todo dia com um público muito alto, né? Porque tinha mais de 5 mil, 10 mil pessoas batendo palma, eu me assustei um pouquinho, pra falar a verdade. E não tinha experiência, não tinha muita madurez, né? De estar nesses momentos, né, jogando beisebol, tipo, com o público, entendeu? Porque no Brasil a gente não tem muito público. E não deu certo lá também, fiquei um mês e meio em Taiwan, voltei pro Brasil e esse cubano, Orlando Santana, me conseguiu um time na Itália. Se eu tinha interesse de jogar na Itália, porque ele conhecia um amigo dele que era treinador de um time da segunda divisão lá da Itália. Fui para lá como shortstop, mas também sabia lançar, só que na liga onde que eu fui contratado, não podia ter lançador estrangeiro. Então jogava de shorto e por 3 anos joguei assim de shorto na segunda divisão. E já quando tive a oportunidade de jogar na primeira liga, aí comecei a lançar, porque eu já de antes já sabia lançar. E gostaram mais eu como lançador, e assim fiquei na primeira liga lá da Itália como lançador. Lá joguei 6 anos no campeonato de cima da Itália. Conseguimos, com o mesmo time, conseguimos ganhar 4 campeonatos com o time de San Marino. E saiu a oportunidade de representar a seleção da Itália também, né? Como eu estava morando lá na Itália, fiquei na Itália 10 anos e tive a oportunidade de representar a seleção italiana. E um desses clássicos, o World Baseball Classic, que são os mundiais, que pude participar de 2009, 2013 e 2017. Em 2013, eu ainda jogando na Liga Italiana, consegui fazer um jogo muito bom contra a República Dominicana. E depois desse jogo, me vieram perguntar se eu queria jogar a Liga de Inverno na Dominicana. E aí saiu outra oportunidade também para jogar na Liga de Inverno também da Venezuela. E escolhi a Liga da Venezuela porque o nosso treinador lá da Itália, no time onde eu jogava, estava no mesmo time. Então para mim era meio que mais fácil se comunicar com ele, entendeu? E ele me explicar como que era a liga, me explicar os detalhes de lá. E fui para a Liga Venezuelana e graças a Deus joguei bem na minha primeira liga venezuelana e de verdade uma liga muito forte, porque tinha muitos jogadores que jogavam na AAA dos Estados Unidos, Major League, então eu tinha que meio que me acostumar e superar o meu nível, né, que tinha na Itália, acostumar com o nível deles e superar meu nível. E graças a Deus pude suportar isso e consegui um contrato aqui pro México. E aqui no México agora tô desde 2014 até o ano passado, e esse ano também que tá parado. Mas sim, foi o momento impactante mesmo, foi mesmo esse jogo contra a Dominicana que praticamente mudou um pouquinho a minha carreira. Passei de ser um jogador de liga profissional da Itália, mas liga profissional das ligas do Caribe. Então, já passando a esse nível, já tem mais um passo que pode ir para ligas americanas ou
ligas asiáticas, coreana, taiwanesa ou japonesa. Então foi meio que assim minha carreira. E agora estava a ponto, quando voltei para a seleção brasileira, estava a ponto aí de disputar o pré-mundial e cancelaram agora o torneio pelo coronavírus. Thiago, falando no Kleber Ojima, como foi a convivência com ele no período aqui no Brasil e lá em Taiwan? O que se pôde extrair, aprender com ele? Como é que foi conviver com ele? Até porque ele tem um nome gravado na história do beisebol brasileiro também, né? Ele arremessou contra Cuba, aquele jogo da WBC de 2003. Como foi conviver com essa lenda do Brasil? Como foi para você estar ali em loco, acompanhando esse crescimento, acompanhando essa ascensão do nome do beisebol brasileiro? A gente sabe que o beisebol brasileiro foi campeão juvenil no começo da década de 90, mas hoje a gente vive uma visibilidade totalmente diferente dos jogadores que atuam fora. Como foi isso para você, essa convivência com o Kleber Ojima? Então, essa convivência que eu tive lá com ele foi de um filho para um tio, porque ele já era veterano já no beisebol, né? Já tinha experiência de jogar no Japão, jogou de alto nível. Eu ainda tinha 18 anos, eu estava recém madurando ainda, no beisebol. E a experiência com ele foi formidável, né? Porque me ensinou a cozinhar, que eu não sabia. Me ensinou a sobreviver sozinho num lugar que não era o nosso país, né? Viver num lugar onde que a língua era diferente. Então, me deu aquela tranquilidade de ter uma pessoa por perto de sentir que me poderia me ajudar, entendeu? Nessa maneira, profissionalmente no beisebol e também pessoalmente, que foi fora do beisebol, né? Fora do campo. E naquela seleção eu lembro desse jogo porque eu tava ali também, então jogava de shorto e de vez em quando eu lançava. Foi um jogo emocionante, um jogo muito emocionante mesmo, porque ninguém esperava que um Brasil ia dar de si por si com times top do mundo, né? Que era Cuba, ganhamos da Holanda, ganhamos do México, se eu não me engano. Ou seja, para aquela época, um time brasileiro jogar de si para si com os cubanos é muito difícil de se pensar. E o Kleber fez muito bem, jogou os 8 innings perfeito. Tanto é que deixaram ele para a 9ª entrada também, e é justo que tinha que ser feito, porque ele tinha dominado as 8 entradas eles. Então tem só o mérito é só dele e de todo o time que estava jogando, e deixou esse jogo ganhando para ele na 9ª entrada. Também teve a tua fase na Itália, algo muito marcante, que foi a WBC de 2013, que você jogou contra astros ali da MLB na época, né? O Mike Piazza estava ali com vocês ali na seleção da Itália, e isso deve ter sido fantástico. Foi o melhor momento da sua carreira na Itália? Foi o WBC de 2013 ou foi os títulos com o San Marino? Como você pontua aí, qual foi o teu melhor momento dentro da Itália, dentro do beisebol italiano? Então, pelo movimento do beisebol italiano, ganhar um campeonato italiano e europeu lá, porque eles fazem uma Champions League, que são os campeões da Itália, campeões da Holanda, campeões da França, campeões da Espanha, e fazem um campeonato que é tipo uma Champions League, que é igual do futebol. Ganhamos esse campeonato também, que conseguimos ganhar, foi em 2011 que ganhamos o campeonato italiano, 2010 e 2011 fomos participar e ganhamos o campeonato também. E para o movimento italiano é muito bom. Já pelas seleções, esse momento do World Baseball Classic particular, no meu caso, né, no meu pessoal,
foi esse momento, foi esse jogo. O jogo da classificatória que eu joguei contra o México e lancei 3 innings e consegui ganhar o jogo também. Que entrei no terceiro inning e levei o jogo até o sétimo, depois veio o closer, o preparador e o fechador. E me colocaram para abrir esse jogo que foi no Miami Park, o estádio do Marlins, lá em Miami, contra a República Dominicana. E aí estamos falando de enfrentar Cano no seu momento, Encarnação no seu momento, Santana no seu momento, Cruz, Early Ramírez, Deasa, que mais? Reyes. Então, são jogadores que no momento eram muito fortes na Major League naquele momento. E graças a Deus eu pude jogar 5 innings e 2 outs contra eles naquele Miami Park contra Edson Volquez. E aí deixei ganhando o jogo 4-2. E aí foi que começou as chamadas, né? Que viram que esse italiano pode jogar na Liga Invernal, entendeu? Foi mais ou menos assim. Encarar uma line-up dessa aí não é brincadeira, não é fácil, não é fácil. Acredito que é para poucos, ainda deixar ganhando, isso é para marcar realmente o nome na seleção italiana, né? E após isso falou que foi para Venezuela. Como foi na Venezuela? Chegar numa das ligas mais tradicionais do mundo, onde você tem um beisebol muito forte, onde você tem uma torcida apaixonada como a nossa torcida do futebol brasileiro aqui. E em particular vou falar do Cardenales de Lara, porque eu sou torcedor do Cardenales de Lara aqui na Venezuela, gosto muito deles, acompanho pela internet nos jogos. Como foi chegar nesse time? Como foi chegar nos Cardenales de Lara? Como foi, se foi seu melhor momento na Venezuela ou não? Se teve algum time mais especial dentro da Venezuela do que o Cardenales? Como foi isso para você? Como foi a sensação de ser considerado estrela dentro do beisebol venezuelano? Depois desse jogo aí começou a minha carreira profissional aqui nas ligas do Caribe, né? Venezuela, México, tem Porto Rico, Dominicana. Daí eu consegui um contrato para Venezuela. Foi com o Caracas, 2013 e 2014. Depois joguei outro ano com Caracas e minha passagem pro Cardenales foi porque me deixaram livre, queriam meus serviços o Caracas, e Cardenales ficaram sabendo e me ligaram. Não, foi lá com Cardenales eu fui consciente de saber de ir num time grande que queria ganhar, né? Porque tinha muitos anos sem ganhar título e estavam contratando muitos jogadores para chegar mínimo numa final, né? Então, o primeiro ano a gente não conseguiu, que foi 2015-16. Já no ano seguinte a gente conseguiu ir para final com o Zulia, só que a gente não conseguiu ganhar. E no outro ano foi para outra final também, que foi com o Caribes. Lá, o que eu posso dizer? Lá a torcida é muito apegada ao time. Vibram com cada alto, vibram com cada batida, com cada lançamento. Como você disse, é parecido mesmo com o torcedor brasileiro. É muito emocionante. Você entra num estádio assim, tipo igual de futebol, com um chute pro gol. Lá é uma batida, entendeu? Que vibram, um alto, uma jogada especial, eles pulam, jogam a cerveja para cima. Então, a minha passagem do Cardenales foi muito especial também, porque conheci minha atual esposa agora. E nada, muito agradecido pelo Cardenales, que me deu a oportunidade de representar o estado deles, que é Lara, e o time, né? E o time do Cardenales. E dos países daí do Caribe, o melhor beisebol que você jogou foi dentro da Venezuela ou foi do México, né, nas fases que você já jogou no Durango, na fase que você jogou no Yaquis de Obregón?
ou foi em Porto Rico, República Dominicana? Qual país que você sentiu que é o país assim que foi realmente diferenciado para tua carreira, para você, que você sentiu que o povo realmente é mais apaixonado por beisebol nesses países das ligas de inverno, que são as ligas do Caribe aí? E se você teve a oportunidade de jogar a Série do Caribe, né? Que a gente costuma falar aqui entre os jogadores de beisebol aqui em Brasília, que a Série do Caribe é a Libertadores do beisebol, porque é loucura. É, E se você teve a oportunidade de jogar, né, a Série do Caribe por algum time de algum país aí do Caribe? Então, as ligas aqui no Caribe é muito parecidas. Tanto é que giram mais ou menos os mesmos jogadores, fora os que jogam nos Estados Unidos, né? Que esses jogam na Liga de Inverno. Aqui no México é forte a liga, é bastante forte. São pelos estádios, né? Os estádios aqui a nível do mar, 1.900 metros a nível do mar, mais alto. E a bola viaja muito. Então, para nós, os lançadores, é um pouquinho mais difícil. Na liga do... tem muitos estádios assim. Aqui no México, tipo... De 16 times, 10 são mais ou menos assim acima do nível do mar. Já na Liga de Inverno aqui do México e da Venezuela, já isso não existe, que já é nível do mar. Mas vem os jogadores que estão nas ligas americanas, então se põem mais forte. Mesmo os naturalizados que são mexicanos e venezuelanos que jogam nos Estados Unidos, eles voltam para os seus países para jogar com os times das ligas invernais. E os estrangeiros que jogam também ou aqui no México, na Liga Mexicana, ou que joga lá nos Estados Unidos. Então, as ligas invernais é um pouco mais forte que a Liga de Verão. Mais ou menos explicando aí a sua pergunta. Mas sobre a liga mais forte assim que me deu o salto de qualidade, eu acho que foi a venezuelana, porque tem muita quantidade de jogadores que jogam e jogaram Major League, que estão concentrados naquela liga. Aqui no México tem mais condições, os estádios são melhores, são a nível de AAA dos Estados Unidos e Major League dos Estados Unidos. Mas os jogadores são os mesmos, mais ou menos os mesmos que jogam a Liga de Verão. Aqui que eu jogo a Liga Mexicana, que eu participo no time de Durango. Então, para mim, eu acho que a Liga Venezuelana é um pouquinho mais forte. Ainda não conheço a Liga Dominicana e antes de terminar minha carreira queria experimentar a Liga Dominicana, que dizem que é muito forte a nível de lançadores. Lá lançam de 95 milhas para cima, então tem muita qualidade. E são muito jovens que jogam lá, porque eles têm uma ideologia de colocar os jogadores que jogam nos Estados Unidos. Como tem lá, a cantera deles lá é como a nossa do futebol, então mandam muitos jogadores para os Estados Unidos e estão sempre renovando, né? A Liga do Porto Rico ainda não conheço, mas pelo que me falaram é um pouquinho mais inferior do que a Liga aqui do México. Thiago, eu tenho uma pergunta aqui do Moisés, né, do Esportes na América também. Primeiramente, ele fala que é uma honra tá te entrevistando e tal, e pra gente é uma honra realmente, tá sendo um prazer te entrevistar. E ele pergunta o que um jovem que joga beisebol hoje no Brasil precisa fazer para se tornar profissional, jogando fora do Brasil. O que é necessário? O que você, que já nasceu lá em 85, tem uma bela caminhada aí
pelo beisebol no mundo afora. Que dica você dá, o que você fala para um jovem que hoje joga no Brasil e que quer se profissionalizar no beisebol mundial? Então, primeiramente, esse jovem tem que gostar de jogar beisebol e tem que se dedicar mínimo 4 ou 5 horas por dia pensando só em jogar beisebol e jogar beisebol profissional, sonhando em jogar fora do país, eu penso. Já depois de aí, de gostar e de sonhar que quer jogar beisebol, eu acho que tem que procurar as pessoas certas para fazer esse trampolim, ou seja, tem que ter qualidade, claro, qualidade no jogo, tem que ter disciplina e tem que procurar as pessoas certas nesse ramo, né, que é o beisebol. E eu acho que agora é a academia ali de Ibiúna, que tem scouts de times dos Estados Unidos que possam estar olhando eles, né? Que possam estar olhando eles passo a passo. Eu acho que isso seria a primeira coisa que fazer. E como foi jogar nas minors da Major League? Como foi assinar pelo Toronto Blue Jays? O que se passou pela sua cabeça nesse momento? O que você pensou? Como foi jogar no local onde dizem que é a melhor liga do mundo? Então, minha passagem pelo Toronto Blue Jays foi meio que por acaso, porque eu não estava esperando. Na minha mente já estava de jogar só no México ou na Itália, entendeu? Me apareceu essa oportunidade, porque tive um bom ano aqui no México, e me apareceu essa oportunidade de jogar profissional nos Estados Unidos. Já tinha 30 anos de idade, então já tinha um filho que criar, tinha uma esposa que render conta, eu tinha gastos. Então, nas ligas menores lá dos Estados Unidos não pagam tanto para você manter um filho, manter uma casa. Então, foi mais decisão mesmo econômica de voltar para a Liga Mexicana que tentar o sonho Major League. Thiago, está sendo um prazer falar contigo. Eu vou fazer mais 2 perguntas por causa do tempo. Também a gente não quer incomodar e tem sido bastante proveitoso esse bate-papo. Fazer uma pergunta do Moisés, que ele fez também aqui, falando sobre como é jogar o beisebol fora do Brasil, em locais onde o beisebol realmente é popular. Como tem sido isso para você, né, durante toda a sua trajetória? Então, jogar fora do país é um orgulho, né? Um orgulho e muito satisfatório para uma pessoa que sacrificou bastante. Eu não tinha fim de semana de praia, o meu fim de semana era jogar, sábado e domingo, torneios. Dia de semana era treinar, de terça-feira até quinta-feira, de terça, quinta e sexta, treinava 3 dias. Ou seja, eu treinava 5 dias, tinha 5 dias de beisebol na semana. Então, para mim, foi muito satisfatório. Concretizei o que eu tinha pensado de jogar fora do país. E, claro, se você vem para uma liga onde que o beisebol é de primeiro mundo, ou seja, é o primeiro esporte do país, você jogando bem e jogando bem por 1 ano, 2 anos, você já fica meio que conhecido, entendeu? Então é por isso que na Venezuela e aqui no México, na Itália, graças a Deus pude fazer o trabalho bem, no que me colocassem, não? De abridor, de relevo, de fechador, e aí está sendo reconhecido, graças a Deus. E nada, aqui em Durango saio fora para fazer compra e tal, e Thiago, então é muito satisfatório, estou muito orgulhoso disso. Ano passado
Eu estava te acompanhando muito, acompanhando o Yaquis de Obregón, que é o time que eu gosto dentro da Liga Mexicana. Como é que foi aquele gostinho de ter uma temporada muito especial, ter uma temporada ali com a equipe indo muito bem, jogar ao lado do Rienzo e do Paulo Orlando? Como é que foi essa experiência? E mesmo tendo perdido ali por Venados de Mazatlán, depois ser draftado por eles para jogar as finais da Liga Mexicana. Foi algo que... Como você explica esse sentimento? Como você explica esse momento aí da sua carreira dentro da Liga Mexicana? Então, jogar com esses dois fera aí que representou o Brasil fora do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, que são muito conhecidos, o André e o Paulão aí que ganhou a World Series, para mim foi um orgulho, né? Um orgulho grande e uma satisfação enorme, porque com o Paulão eu jogava no mesmo time, Suzano, e para mim foi jogar de novo junto, que a gente jogou junto também no Cardenales de Lara. Então para mim, mano, é como eu tivesse o André e o Paulão como irmãos dentro de um time, um ajudar o outro, zoar um com o outro. Então foi meio que se sentir em casa, né, com o Yaquis de Obregón. Essa semifinal que a gente teve, a gente mesmo desperdiçou, né, porque a gente tava ganhando 3-1 na série, faltava ganhar um jogo só, e não deu. O Mazatlán conseguiu ganhar os 3 jogos, e assim é o bonito do beisebol, né? Nunca tá decidido. Pode estar ganhando 10-0, que no último inning fazem 11 e ganham o jogo. Então isso é o bonito do beisebol, isso é o inesperado. E para mim foi um orgulho ter jogado com o Paulão aí, com o André. Muito emocionante. E depois da semifinal tive a oportunidade de representar o Mazatlán também, porque aqui no México, eles, quando um time se elimina, não só no México, né, na Liga do Caribe, quando um time é eliminado, vem o gerente do time perguntando se quer seguir jogando, e se outros times te escolhem, você vai com os outros times sem nenhum problema. E graças a Deus, e agradecendo sempre aos times que eu jogo, que é o Mazatlán, me escolheu aí para jogar a final. Foi um jogo emocionante também, porque a gente perdeu no 7º jogo. Então jogar uma final de Liga Mexicana do Pacífico, já joguei as finais também na Venezuela. Para mim é muito... São só experiência, né? Muito emocionante, são experiência que vai pegando durante a carreira, que a gente nunca esquece. E falando da Série do Caribe também, consegui representar duas vezes na Série do Caribe a Venezuela, que foi em Porto Rico, e outra foi aqui no México, em Culiacán. E consegui aí representar na Série do Caribe aí, que é como eu te falei na outra pergunta, que é a Champions League, né? Champions League da Série do Caribe, campeões de todas as ligas invernais. E consegui aí representar também o Brasil aí na Série do Caribe também 2 vezes. Thiago, e aí, planos para o futuro? O que você pensa daqui a alguns anos? Como vai ser aí a tua história? Pensa em aposentadoria? Como tá a cabeça nesse momento aí? Pensando para médio a longo prazo aí dentro do beisebol. O que você se planeja aí? Fala isso aí pro nosso ouvinte. Então, minha carreira já tá chegando quase no fim, né? Tenho 35 anos, espero de jogar ainda uns 3, 4 anos
a nível profissional e depois quero fazer um ano lá na Itália. Mas já agradecimento pelo que fizeram comigo, né? Por me contratarem, né? Por ser o trampolim. E depois encerrar a carreira. Não sei, é que a idade depende do meu físico. Se o meu físico estiver bom aos 39, 40 anos, eu vou seguir jogando. Mas depois disso, penso não sei, de trabalhar como coach de algum time, de ensinar as molecadas aí. A experiência que eu tive e que eu vou ter ainda. Mais ou menos isso o que eu tenho planejado para minha vida. Tiagão, tá muito fera o papo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, por responder as nossas perguntas tão bem, sabe? E fico feliz por ver uma figura como você aí representando o nosso Brasilzão, mundo afora aí no beisebol, mandando bem. Saber que você jogou de shortstop é uma surpresa muito grande. Jogou de short é difícil. Eu joguei de primeira base muito tempo aqui no Brasília Hawks, mas aqui eu já comecei tarde, já comecei com 26 anos. Então, vendo você jogando aí é como se visse meu sonho, porque é o esporte que eu mais gosto de praticar. Então, fico muito feliz de ver teu sucesso e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Manda um recado aí para os nossos ouvintes, né? Do que você quer falar, você manda um recado aí e tal. O espaço está aberto para você, valeu? Muito obrigado mais uma vez. E aqui foi eu entrevistando o nosso querido Thiago Silva, né? Hoje jogador do Durangos, né? Generales de Durangos, lá na Liga Mexicana. E fico muito feliz pela disponibilidade dele, viu? Deixa aí o seu recado pra gente, Thiagão. Deixa o recado aí pros nossos ouvintes do Esportes na América. Muito obrigado mais uma vez. Nada, o prazer foi meu. O papo tava muito bom mesmo. E nada, tá divertido aí falar da minha história. Valeu, obrigadão. Um abraço para todos os ouvintes aí da Esportes América. Espero que gostaram da entrevista e estamos com as portas abertas. Um abraço aí.